Pois é, meus caros, bem-vindos ao Baú do Trader. E hoje, naquela paradinha técnica do Ibovespa, ali, vejam que é sempre a mesma história que eu vejo há mais de 30 anos, né? É, por mais que se diga, não, o mercado ele é muito técnico, não, o mercado, os preços estão ajustados, não, o mercado ele é humano, é, ele é humano. A variação de preços diários, ele tem um fator muito forte humano, a menos que tenha um fato concreto, realmente concreto, que apareça ali no meio do dia, ó, aconteceu tal coisa, explodiu tal coisa, aconteceu tal coisa, saiu um dado realmente, olha, infelizmente, tal coisa faliu, tal coisa, enfim. Aí você, em cima do dado concreto, se toma ali uma, uma atitude até um tanto impulsiva, né? Isso acontece muitas vezes. Mas é interessante o respeito que aqueles que operam no dia a dia, são aquelas sardinhas que ficam ali na superfície, eles têm de números redondos. Então, 120 mil pontos, se vocês observarem nas ocasiões em que o Ibovespa ele cruzou, vindo de baixo para cima, ele cruzou 100 mil pontos, vocês vejam os ricochetes para tentar atingir os 100 mil pontos, até que consegue um pouquinho, volta e tal, porque o cara fica sempre pensando naquele número redondo. Ai, meu Deus. É igual quando eu vou colocar uma ordem. Normalmente eu já faço um arredondamento ali para cima, porque o cara vai ficar brigando nos centavos. Não, eu vou fechar aquilo a 13,23. Cara com isso, coloca a ordem logo de uma vez, arredonda aquilo ali, para o que 13,23, coloca logo 13,30. A menos que se você estivesse operando institucionalmente, que o cara está falando com centenas de milhões de dólares, que aí ele vai trabalhando a ordem, faz todo um cálculo do preço médio que foi decidido, que deve ser comprado em função dos valores também do mercado. É todo um cálculo que você faz da participação, né, do volume participado, para saber se você acabou esticando, puxando o preço, porque seu lote é muito grande. É uma outra coisa. Mas no dia a dia, o cara ficar brigando no centavo ali não vale a pena, certo? Então, aproveitando essa paradinha técnica nos 120 mil pontos, né, e quando o mercado quer subir, ele sempre arranja todos os argumentos. Ah, SP Global melhorou a nota, olha, agora vai sair isso, vai sair aquilo, ah, a inflação está caindo. Então, não fique na frente quando o mercado vai subir. Você aí tome posição e concorda. Quando sempre aquele seu colega disser, não, isso aqui vai bater fácil 130 mil, você fala, olha, eu acho que é até 150, você vai falando e tal. E depois você sai sutilmente na hora que você estabeleceu, falou, ó, eu já ganhei o suficiente, eu vou sair. Deixa deixa para os outros, não seja guloso. Então, eu vou aproveitar essa paradinha de uma notícia que já havia saído na data de ontem, mas eu falei, não, vou deixar para amanhã, tem outros assuntos na frente. Então vejam só, a manchete que havia sido publicada. Redução de voos no Santos Dumont começa em outubro, diz o ministro. Eu já tinha feito uma matéria, um vídeo sobre isso, do absurdo de você simplesmente. O problema do Rio de Janeiro é a perda de relevância econômica, como eu mostrei no vídeo. Não é simplesmente desviar os voos do Santos Dumont para o Galeão que vai fazer ressurgir o Galeão. Acho que aí o Galeão vai passar a ter que se chamar Fênix, né? Porque ressurgiu da cinza. Tem um pavilhão inteiro. Imagina, tem lá Terminal 1, Terminal 2. Um dos terminais está fechado. Fechado por falta de passageiro. E o cara acha que alguém vai ligar as luzes do terminal e vai começar a aparecer passageiros. Então, algumas considerações aqui da matéria, hein? Da matéria, lendo aqui, ó. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, em um primeiro momento serão reduzidos os horários de pouso e decolagem do terminal lá do Santos Dumont. Então veja, né? É um governo agindo numa. O Santos Dumont também teve a concessão, você vence a concessão, colocou dinheiro, e aí vem alguém e diz assim: não, eu vou reduzir o seu faturamento. Porque no fundo é isso que eles vão fazer, eu vou reduzir o seu faturamento. Né? Então, sendo que ele passou por todos os crivos da ANAC para aumentar a capacidade progressivamente. E as pessoas voluntariamente escolheram ir
com destino Santos Dumont. E aí vem o governo, ele sabe o que é bom para as pessoas. Ele sabe o que é bom para as pessoas. Fala, olha, é bom para você ir pousar lá na Ilha do Governador. Agora aguardem aqui, ó. Vejam só. O excesso de voos no Santos Dumont é apontado como uma das causas do esvaziamento do Galeão. Mas veja já a falha da maneira que o jornalista escreve. Mas quem disse para ele que é um excesso? Tem avião caindo no mar? Excesso de voos no Santos Dumont? Quem disse que tem excesso dentro daquilo que foi feito, daquilo que foi ampliado, os pontos de embarque, a área de pátio e tal? Ele foi absorvendo esses voos. Que excesso? Que excesso? Né? Mas vamos lá. Na semana passada, o governo federal decidiu, junto com a prefeitura do Rio, que é claro, né, tinha que ter ali, né, que o Santos Dumont ficará restrito para voos de Congonhas, em São Paulo, e Brasília. A ideia é que a demanda excedente seja transferida pelo Galeão. Então, os voos vão começar a ser reduzidos em outubro, e no ano que vem, finalmente, o Santos Dumont só recebe os voos da ponte aérea São Paulo-Rio e Rio-Brasília. Vocês perceberam que coisa interessante nisso? Tradicionalmente, a ponte aérea Rio-São Paulo foi até uma das primeiras aí no mundo como ponte aérea, grande sucesso, aquele pool de empresas na época que se cotizou para montar aquilo, gerenciada pela Varig, mas era um pool de empresas que participavam, enfim, empresas aéreas, né? Agora, por que manter os voos diretos para o Santos Dumont de Brasília? Por quê? Sabe por quê? Porque os mesmos caras que estão tomando essa decisão lá em Brasília, eles não querem pousar no Galeão. Você vai pousar no Galeão. Mas político nenhum, parlamentar, funcionário público nenhum de Brasília quer pousar na Ilha do Governador. Mas você, pela canetada, vai ser obrigado a pousar na Ilha do Governador. Vocês entendem como é que funciona? Porque quando eu li isso, eu achei muito sutil, né? Quer dizer, continuam as pontes aéreas Rio-São Paulo e Rio-Brasília. Para atender quem, né? É o que eu falei no vídeo, é uma diferença gigantesca, né? De você pousar no Galeão e no Santos Dumont. À medida que eles forem reduzindo os horários e os voos, eu não sei se as companhias aéreas elas vão fazer a conta, elas vão ver a demanda. Como eu disse para vocês, a menos de um voo que você tem uma urgência urgentíssima, é melhor você escolher um outro horário ou você ir no dia seguinte. Eu não sei, dependendo da situação, se a pessoa vai simplesmente escolher o Galeão. E aí você pode ter soluções criativas. Isso eu estou falando dos voos de negócios, né? Por exemplo, quando eu voltava, por exemplo, nas quintas-feiras à noite, preferia voltar na quinta-feira à noite, eu já fazia meu cálculo de onde eu estava para chegar no Santos Dumont, num trânsito ali, então pegava um voo e tal. Mas se eu tivesse que fazer isso para chegar lá na Ilha do Governador, para pegar uma ponte aérea para voltar para São Paulo, sem chance. Agora, vão começar a surgir situações criativas das empresas aéreas. Elas podem, por exemplo, como a rota São Paulo-Rio continua desembarcando no Santos Dumont, você pode fazer um pacote, o cara vem de Salvador, um destino para o Rio de Janeiro. Aí você olha lá na grade e diz assim, olha, você vai ter que ir lá pro Galeão. Pode começar a aparecer das empresas menores, empresas mais versáteis, uma situação que é o seguinte, olha, eu tenho um pacote aqui e você faz uma perna Salvador-São Paulo e aí você embarca em Congonhas para o Rio de Janeiro. Tá tudo no pacote, a passagem e tal. Existem pacotes assim mundialmente. Existem pacotes. Uma vez, por exemplo, era mais vantajoso o preço do bilhete para ir para Londres. Você
fazer São Paulo, Nova York e Londres. A diferença de tempo final de tudo não era tão gigantesca assim, mas o preço era uma redução muito grande. Então, se der desconto, mesmo o cara tendo que fazer o transfer de Guarulhos para Congonhas, imagina que o cara já pega a pessoa, você faz a empresa já faz o transfer para, tá, você fica tranquilo, as suas malas, todo esse negócio e tal. Então, isso vai ser muito, muito, muito interessante. E aí a gente vai ver, olha a frase aqui, olha a frase aqui, final, ó. A partir de janeiro, começa a redução das próprias rotas, conforme a gente vai sentindo e equilibrando com o lado de lá, que é o Galeão, para que no final, aqui, no Santos Dumont, fique com Brasília e São Paulo. Ou seja, eles não fizeram cálculo nenhum. A gente vai, conforme a gente vai sentindo e equilibrando. Veja, né? O que o poder público, né? Tem o poder, a gente vai sentindo. Imagina o cara como empresário, se ele monta uma situação dessa. Não, você põe um negócio no ar aí, e a gente vai sentindo e vai rebalanceando onde que vai. Isso aqui vai ser outro grande fracasso. Um grande fracasso. É bem provável que ou as empresas simplesmente não desejem, vão até colocar talvez alguma coisa ali para pousar ali, mas se eles acham que haverá essa transferência, né, a gente está falando de mais de. Teria que transferir mais de 4 milhões de passageiros por ano para o Galeão. Sendo que a maior parte, como eu já comentei no vídeo, são dos voos a negócio que vão continuar indo para o Santos Dumont. Então, se você pegar os voos business e mais os voos, né, de parlamentares, que tem o kit de passagens, os funcionários públicos que ainda ficam ali orbitando entre Rio e Brasília, né, porque ainda existem alguns tentáculos que ficaram no Rio de Janeiro desde a mudança da capital, né? Então, não vai transferir todo esse potencial para o outro lado. Aí tem soluções muito interessantes, principalmente se for, por exemplo, para a questão turística. A companhia pode dizer o seguinte: você está fazendo um pacote aqui, porque você está de férias, e aí que tal passar final de semana em São Paulo, aquele turismo de conhecer São Paulo, os museus, não sei o que e tal. Então tá bom. Então, de novo, não funciona. O cara vai, faz o pacote, vai primeiro para São Paulo, depois nesse pacote já tá bom. Agora você vai em Congonhas, rapidinho você embarca e vai pousar onde? No Santos Dumont. Então, realmente é outro exemplo, fazendo um paralelo com o mercado. Não coloque dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. O ministro está todo irritadinho aqui, porque a Shangji, que é de Singapura, não está se pronunciando a respeito disso. Se ela vai reativar o terminal, se ela quer entregar. Ela quer entregar a concessão. E ela vai entregar. Ela vai entregar. E eles estão revoltadinhos porque eles não estão vendo uma boa vontade da empresa. É que a empresa faz conta. Essa é a diferença. Ele tem investidores lá em Singapura para prestar contas. Não é aqui como simplesmente um desenho na caneta. O cara está querendo corrigir uma situação estrutural de um estado cujo PIB só cai. Então, por isso que não vai ter mais voos. Proporcionalmente, você pode dividir, você pode ir dividindo e tal. Só que aí você só está duplicando custos para as companhias aéreas, para as próprias pessoas, para os próprios usuários, mas você não está criando valor nenhum agregado, porque o número de voos não vai aumentar. O número total não vai aumentar. O número total de passageiros com destino à cidade do Rio de Janeiro não vai simplesmente aumentar. Tanto é que se tivesse aumentado ao longo desses 10, 15 anos, você teria os dois públicos de Galeão e de Santos Dumont aumentando. Não. O que houve foi simplesmente, pelas características do aeroporto de Santos Dumont, como eu já comentei, ele simplesmente sugou aqueles passageiros que estavam ainda no Galeão. Mas não houve incremento do número de passageiros por ano. Pode ter havido na margem, mas significativamente não houve. Tanto é que eles estão brigando agora porque a farinha está muito pouca, então cada um está tentando defender seu pirão e até raspando a parede para ver se aumenta a farinha. É isso que está acontecendo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Então, pit stop aí do 120 mil e além.